Direção defensiva. Vou falar um pouquinho de legislação. Eu não vou me aprofundar demais a legislação nesse momento inicial. Vou falar um pouquinho do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Vamos começar conversando um pouquinho sobre a criação do Código de Trânsito, né? Para ser um motorista consciente é importante entender aí que a nossa vida ela é gerenciada através de leis, normas e procedimentos, né? O Código de Trânsito Brasileiro, ele nem sempre foi o documento máximo que a gente tem aí na área de trânsito, né? Até o mês de setembro de 1997, o trânsito do Brasil era regido aí pelo Código Nacional de Trânsito, o qual era instituído aí por uma lei, né, que era 508 aí de 1966. E ele precisava passar por uma revisão. Isso aconteceu e essa lei foi revogada, né? Porque entrou em vigor aí a 9503 em 1997, sancionada aí pelo Fernando Henrique Cardoso, que na época era o nosso presidente da República, instituindo aí então o Código de Trânsito Brasileiro, né? O Casarinho era a mesma coisa, não, antes era Código Nacional de Trânsito, tinha outras determinações, e aí o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, é o que a gente respeita hoje, é o que traz para a gente aí as diretrizes. A sua finalidade é administrar a circulação de veículos de qualquer natureza, tá? Nas vias terrestres, né? Olha, o artigo 1 diz o seguinte: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional aberta à circulação rege-se pelo CTB, por esse código. Com isso, é possível compreender o motivo pelo qual o Código de Trânsito Brasileiro contém aí uma grande quantidade de regras aplicáveis aos condutores de veículos automotores, né, e também ciclistas e até pedestres, né, fazem parte do Código de Trânsito. Não somente no quesito infrações, tá? Mas ela é um pouco mais ampla. O Código de Trânsito possui 341 artigos. Eu não vou entrar ou me aprofundar neles, não, mas eu vou falar um pouquinho dos 22 capítulos que a gente tem, né, os quais são de observação obrigatória aí a todas as pessoas envolvidas no trânsito, ou seja, qualquer pessoa, em algum momento, ela é parte do trânsito, né? O capítulo 1, ele fala sobre disposições preliminares, vai apresentar alguns conceitos iniciais aí importantes e indica a quem, né, as leis aí do Código de Trânsito Brasileiro vão se aplicar. O capítulo 2 indica os objetivos, né, do Sistema Nacional de Trânsito e apresenta aí os seus componentes, as suas respectivas competências. O capítulo 3 traz orientações aí referente ao comportamento adequado de nós como condutores. E aí ele tem o 3A, né, que é uma dissidência do capítulo 3, que ele vai falar da condução de veículos aí por motoristas profissionais, impõe regras específicas a motoristas que trabalham com transporte coletivo de passageiro, de carga, cargas indivisíveis, né? Movimentação e operação aí com produtos perigosos, tá? Vão se enquadrar no capítulo 3A. O capítulo 4 vai trazer para os pedestres aí, condutores de veículos não motorizados, estabelece então regras que precisam ser cumpridos aí pelos ciclistas, pelos pedestres de uma maneira em geral. O 5 é do cidadão. Garante ao cidadão brasileiro o direito de reivindicar melhorias na infraestrutura do trânsito ou em suas normas. É a nossa participação na elaboração do código ou a nossa participação nas revisões que o código sofre esporadicamente. O capítulo 6 confere a todos os cidadãos o direito à educação para o trânsito e define as obrigações dos órgãos de trânsito no que diz respeito a ela. O capítulo 6 é aquele que traz para as escolas a Semana do Trânsito, né, orientação, que leva a nossa polícia rodoviária, estadual, federal, né, ou até os agentes municipais, as escolas, para fazerem as palestras, né, para incentivar as nossas crianças de forma segura aí a convivência no trânsito. O 7 vem falar sobre sinalização, faz algumas determinações básicas para a implantação da sinalização de vias.
O oitavo vai lá na engenharia, né, indica a responsabilidade aí do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, em estabelecer as normas aí para a realização da engenharia de tráfego em todo o território nacional e determina algumas normas aí também nesse sentido. Nono, dividido em 3 sessões, ele vai apresentar determinações sobre os tipos de veículo e cada característica particular. Trata de alguns requisitos de segurança e orienta sobre a identificação dos veículos. Capítulo 10º, né, determina algumas normas aí essenciais para a circulação de veículos em território brasileiro, bem como para a entrada e saída de veículo do país. 11º, aí falar do registro aí dos veículos, né, as regras aí para o registro, como o tempo de transferência, de registro, quando você pode andar com nota fiscal do veículo que é 0, tá? Então ele vem trazer para a gente aí essa questão do registro. O licenciamento define as normas aí para licenciamento dos veículos. 13, condução de escolares, né? Apresenta determinações para autorização das pessoas que vão conduzir veículo de transporte escolar, bem como inspeção de equipamentos obrigatórios desses veículos, né? Depois a gente tem aí o 13A, também tem uma dissidência, que ele vai trazer determinação para a realização de atividade de um modo geral aí da condução de motofrete, né? Vai trabalhar aí com os nossos motoboys da vida aí. O 14 faz determinações sobre o processo de habilitação, qual concede aos cidadãos aí o direito de dirigir, né? Então, esse é o capítulo que vai determinar aí aulas necessárias, tipo de exame a que somos submetidos, né? O 15º vem falar sobre infrações, é o maior capítulo do Código de Trânsito, descreve a infração de trânsito e determina as punições que são aplicáveis aí a quem está exposto a elas. Tá? 16º fala das penalidades, apresenta as penalidades de trânsito, né, e algumas determinações nesse sentido, né, como multa, reclusão, cassação de CNH, de documento de veículos, né? E o 17º das medidas administrativas aí vai detalhar as medidas administrativas a serem impostas em caso aí de infrações. 18º traz determinação a respeito da lavratura do auto de infração e do processo de julgamento das autuações. Vai dizer lá que a gente pode ser multado por radar, que não precisa da presença física do policial, mas também pode ser dessa maneira, né? Depois o 19º vem falar sobre os crimes de trânsito, né? Em 2 sessões, esse capítulo versa aí sobre as condutas consideradas crimes de trânsito. Normalmente aqui ele joga para o Código Civil brasileiro, tá? Os códigos de trânsito também são caracterizados como Código Civil, né? Leva até a reclusão aí como exemplo. O 20º, disposições finais e transitórias, é o último capítulo do Código de Trânsito, foca em assuntos aí de interesse dos órgãos de trânsito, né? Prazo para as resoluções, para avaliação de pedidos. Então, se você pesquisar o Código de Trânsito, vai perceber que já ocorreram muitas atualizações, tá? Praticamente em todos os seus artigos. O Código de Trânsito brasileiro precisa acompanhar a necessidade atual de trânsito do país, tendo aí que estar sempre adequado à realidade do tráfego nas rodovias e vias do país. O Casarim, mas você falou que eram 22 e apresentou só 20. Tem 2 capítulos que tem o A, por isso 22, tá bom? Só a título aí de esclarecimento. A legislação, como eu disse, ela traz como crime aí a conduta humana que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico, ser humano, propriedade moral, né? Protegido por lei penal. Compõe-se de uma ação ou omissão típica antijurídica resultado aí de dolo ou culpa. O que é um crime culposo? É aquele crime que ocorre quando o agente que cometeu, por qualquer razão independente da sua vontade, isso não tinha intenção de alcançar o resultado. Seria aquele crime praticado sem querer, né? O crime culposo, tá? É o que o Código Civil brasileiro entende. O que é um crime doloso? É a conduta humana, né?
que lesa ou expõe a perigo aí um bem jurídico, um ser humano, né, protegido por lei penal. Compõe-se de uma ação ou omissão típica, antijurídica também, resultado de dolo ou culpa. Ocorre quando existe a intenção, a vontade de praticar o crime, né, praticado por querer. Trazendo isso para a área de trânsito, eu sei que ingestão de álcool, que foi o assunto anterior nosso, é proibido. Então, se eu bebi e assumi o volante, eu estou assumindo a intenção, tá, de me envolver em um acidente, pela legislação, tá bom? Então, se eu cometer um crime no trânsito, se eu atropelar alguém, vai ser configurado como um crime doloso. Se eu me envolvi em um acidente, eu não estava alcoolizado, eu não tinha residual no meu corpo de qualquer substância tóxica, ele vai se envolver como um crime, vai ser declarado como um crime culposo. Aí eu não tinha intenção, aí eu me envolvi naquilo, tá? Então o crime doloso ele é extremamente mais pesado. O crime culposo ele pode ocorrer aí, tá, por imperícia, ou seja, falta de conhecimento, falta de habilidade, por negligência, né, falta de atenção aí. E o crime doloso normalmente vai ser enquadrado como dolo quando existe a intenção. E aí vamos caracterizar como imprudência. Eu assumi andar acima da velocidade permitida numa rodovia. Eu estou sendo imprudente. Se eu me envolver em um acidente, vai ser um crime doloso. Eu bebi e fui dirigir. Eu omiti informações referentes à minha situação. Configura também crime. Eu fui omisso nas manutenções, assumi andar com o pneu do carro careca, tá? Imprudência. Tá? Deixei de realizar a manutenção preventiva no meu veículo, imprudência. Tá? Entreguei meu veículo a uma pessoa não habilitada, negligência. Estou expondo a vida de outra pessoa também. Tá bom? Isso está no Código Civil Brasileiro. Né? Então eu vou parando com essa parte de legislação, né, e daqui a pouco eu volto e ainda retomo esse assunto mais à frente, né, em alguns pontos mais específicos. Mas aqui eu queria falar nesse módulo exatamente sobre o Código de Trânsito Brasileiro, que é a legislação específica que nos direciona frente aí às atividades em trânsito, tá? Não só para motoristas profissionais, como também para nós, motoristas do cotidiano. Até daqui a pouquinho.